analisando o artigo com o tema A Prática Educativa Lúdica, uma ferramenta facilitadora na aprendizagem na educação infantil. Integrantes do grupo: Adria Santana, Adriana Moraes, Arielle Silva, Beatriz Vilaça e Giovana Santos. Elementos pré-textuais do artigo científico. Eles antecedem a parte central do artigo científico e apresentam informações importantes para a identificação do trabalho. Estes elementos são constituídos por título e subtítulo opcional. Configuram na primeira página do artigo. Quando escritos em conjunto com subtítulo, devem ser diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos. Deve estar também no mesmo idioma do texto central do documento. Nome do autor ou autores. O nome do autor deve conter a informação mínima necessária para identificar cada autor. Os autores devem ser qualificados de acordo com a área de conhecimento do artigo, isto é, uma breve descrição deve aparecer como nota de rodapé na página de abertura. Acrescentam-se a esta descrição o e-mail de cada autor. Também pode-se colocar a qualificação no final dos elementos pós-textuais. Resumo na língua do texto. Elementos obrigatórios devem ser feitos com uma sequência de frases concisas e objetivas. Devem conter, no máximo, 250 palavras. Assim como o título, o resumo é a porta de entrada para cada leitor. Além de dar uma visão geral no seu trabalho, deve despertar o interesse do mesmo. Palavras-chave na língua do texto. Devem configurar logo abaixo do resumo e é um elemento obrigatório. São precedidas na expressão palavra-chave e separada por ponto e vírgula. Elementos textuais do artigo científico. Os elementos textuais do artigo científico são materializados pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses elementos são consideravelmente importantes e essenciais em um trabalho científico, e, se bem trabalhados, deixam evidentes ao leitor todos os argumentos firmados, fazendo-o crer que tudo aquilo que foi abordado tem sentido, credibilidade e, sobretudo, relevância para os estudos científicos de uma forma geral. Introdução. Na introdução, deve conter as seguintes funções e objetivos: apresentar o contexto no qual será discutido no artigo, descrever a proposta do trabalho, descrever o problema que tentará solucionar ou a abordagem utilizada. Na introdução, tem que conter, resumidamente, tudo aquilo que será tratado no artigo, retratando a importância do tema, a problemática abordada, a justificativa, os objetivos, a metodologia trabalhada, informar qual é o tipo de pesquisa realizada e, de forma sucinta, explanar os tópicos abordados no interior do trabalho, de forma a deixar o leitor informado acerca do que encontrará pela frente, permitindo-lhe ter uma visão global do assunto tratado. Desenvolvimento. Parte principal do artigo científico. Tem uma exposição ordenada dos assuntos abordados. Deve ser dividido em secções e subsecções, as quais dependem do tema e do método de pesquisa utilizados. No desenvolvimento, você revelará suas ideias, opiniões, sendo elas associadas a outras pessoas reconhecidas pela comunidade científica. Não há uma forma padronizada para estruturar o desenvolvimento, ficando a cargo do autor construir os capítulos e subcapítulos de forma que achar conveniente. Tal parte se destaca dentre as demais no quesito extensão.
Conclusão. A conclusão é a parte final do artigo. Apresenta os achados e conclusões a respeito das questões de pesquisa e hipóteses. É possível descrever as limitações do trabalho e mostrar necessidades para novas pesquisas. É nela que vai estar as respostas obtidas por meio da pesquisa, os fatos observados. Portanto, não se deve introduzir novos argumentos, apenas demonstrar o que foi encontrado no decorrer do estudo. Olá, eu me chamo Arielle Silva e vou estar dando continuidade à execução desta atividade. Eu vou falar um pouco sobre os elementos pós-textuais do artigo científico. Os elementos pós-textuais, eles vão ser identificados como está descrito pelo nome após o texto. Por exemplo, as referências. A referência é um elemento obrigatório. Deve obedecer ao sistema autor-data, isto é, as referências são listadas em ordem alfabética, iniciando com o sobrenome do autor da obra. Quando citados ao longo do texto, deve-se utilizar o sobrenome, nome do autor e ano de publicação. Bem, as referências, elas são os elementos essenciais que são retirados para a construção do documento, do artigo. Os documentos que estão contidos e citados no corpo do texto vão ser identificados nas referências. Deve-se registrar todos os dados considerados essenciais. Além disso, é importante atentar-se para a organização em que as referências devem ser descritas. Por exemplo, em ordem alfabética. Além dessas normas, é importante atentar-se para as especificidades. Por exemplo, a identificação das publicações, livros, revistas, sites e entre outros, pois este facilita a consulta do pesquisador para próximas ou futuras pesquisas. Bem, neste slide estão descritos alguns itens que são de suma importância ou pode-se dizer que são básicos que devem ser identificados no nosso artigo. Por exemplo, margem, espaçamento, citações, citação direta de até 3 linhas. As margens na frente da folha deve-se apresentar a margem esquerda superior de 3 centímetros e direita inferior de 2 centímetros. É a configuração da sua folha, da sua lauda, no caso. E o espaçamento, é importante atentar-se para isso, é 1,5, que é a separação de uma linha para outra. Citações. É importante mencionar a informação extraída e retirada de outra fonte, bem como informar corretamente o ano, o nome e os outros itens, no caso, atendendo às especificações da citação. Por exemplo, na citação direta de até 3 linhas, deve utilizar aspas duplas, nesse caso, e fazer uma citação para identificar de onde o trecho foi retirado. É importante não esquecer esses itens, que são elementos básicos para a construção do nosso artigo. Após a apresentação das normas da BNT, vamos analisar o artigo. Vamos começar a análise através do resumo e da introdução.
Ao ler o artigo, foi observado que na apresentação do resumo foi apresentados os objetivos, metodologias e o contexto, sem identificar de forma explícita cada um deles, tornando o texto um pouco confuso para o leitor. Na introdução foi apresentados os mesmos elementos que no resumo, onde a fala foi iniciada pelos objetivos, sem necessariamente dar uma introdução ou falar o que levou à escolha desse tema, tornando algumas falas muitas das vezes repetitivas e cansativas para o leitor. Sabemos que a palavra-chave serve para sintetizar o artigo. As palavras-chave escolhidas no artigo foi prática educativa, ludicidade e educação infantil. Mas achamos melhor uma troca. Ao invés da palavra educação infantil, a palavra aprendizagem melhor se encaixaria, pois tem maior relação com o tema e ao longo do artigo é abordada diversas vezes. Eu sou Adria Santana e, dando continuidade à análise deste artigo, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento. Sabemos que o desenvolvimento está na parte de elementos textuais. Bom, os argumentos apresentados não avançaram, logo, não ocorreu progressão. Para ter uma boa organização deste artigo, os autores deveriam ter apostado mais nos marcadores textuais, ou até mesmo nos verbos intransitivos, para melhor compreensão do leitor. O texto tem excesso de citação, muitas delas citações diretas, com mais de 3 linhas, e sem muitos argumentos para complementar a citação. Notamos que os mesmos argumentos da subseção se repetiram até outras subseções, deixando o texto cansativo. Sobre a conclusão, não ocorreu uma solução para desenvolver a ludicidade na educação. Foi exposto apenas as dificuldades e a prática já efetiva. Como no desenvolvimento, os argumentos também foram de forma repetitiva na conclusão. Não achamos que teve uma conclusão de forma inovadora. Estava dentro do esperado. Sobre as referências. Está correta e clara. Foi referenciado teóricos como Piaget, Rousseau e Vygotsky.